A palavra que eu trago para vocês é, evidentemente, sobre o meu assunto predileto, a coisa que eu mais gosto de fazer, que é oração. Eu tenho uma Bíblia que chama Bíblia Maná, eu leio a cota diária. E esse mês eu estive lendo, ela é uma Bíblia, a Bíblia é a versão João Ferreira de Almeida, mas ela é dividida por data, dia 1º de janeiro, 2, 3 e assim, sucessivamente o ano inteiro. O que acabo fazendo de maneira muito prática, eu leio a Bíblia inteira durante o ano. E nesse final, né, nesses meses aqui, novembro, é Daniel. Daniel é um livro maravilhoso. Daniel era um abençoado porque ele orava muito. Ele orava 3 vezes por dia. E eu conheci a obra de um pregador americano, ou ele era inglês, não sei, Smith Wigglesworth, ele era americano. E ele também orava 3 vezes por dia. Ele orava logo depois das refeições, porque ele dizia: eu alimento a minha carne, e o tanto de tempo que eu gastar para alimentar a minha carne, eu vou orar, porque eu preciso alimentar o meu espírito. E, bom, Daniel, ele passou por uma experiência difícil na vida dele, né? Ele viveu fora de Israel, ele tinha uma posição de destaque porque ele era uma pessoa especial, ele era um eleito de Deus, mas nem por isso ele ficou livre das coisas, dos desafios, dos ataques que ele sofreu. E ele viveu, em primeiro lugar, lá sob um rei muito malvado, babilônio, muito malvado. Parece que os iníquos duram mais no poder, né? Nós temos mais notícias de reis iníquos, de administradores públicos iníquos, do que administradores públicos bondosos, cristãos, generosos. E Nabucodonosor era muito malvado. E o episódio que eu vou primeiro mencionar foi aquele bem conhecido de todos nós, que Nabucodonosor teve um sonho. E ele chamou todos os magos do reino, porque tinham que interpretar o sonho, mas não a partir da versão que ele contasse. Tinham também que adivinhar o sonho. Que homem louco, mas ele não é o único e nós conhecemos vários muito semelhantes na nossa atualidade, né? Preciso falar mais nada, todos sabem, estamos vivendo o poder da iniquidade, estamos vivendo sob o mando da iniquidade. Eles são incomensuráveis as ideias que eles têm. Olha a ideia do Nabucodonosor. Tem que interpretar o meu sonho e tem que dizer o sonho. E disseram para ele: olha, esse seu comando é impossível. Ninguém vai conseguir fazer isso. Aí ele pega e toma a decisão. Então, todos os sábios do reino vão morrer. Vou matar todos. E aí, sem nem saber do que se tratava, Daniel e os 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram os nomes dados lá na Babilônia. Beltesázar era o nome que ele tinha lá, o nome babilônio, iam morrer também. Iam morrer também. E aí, então, eu quero que os irmãos, se quiserem acompanhar a leitura, no capítulo 2 de Daniel, aonde começa a me interessar é no versículo 12. Por isso, o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então, eu acho que eu vou lendo e vou falando aquilo que eu desejo falar para os irmãos. Então, vejam, naquele tempo tinha que assinar um decreto. Tinha que o imperador assinar, o rei assinava um decreto e o decreto era cumprido. Então, ele imediatamente assinou o decreto e aí os cumpridores do decreto foram atrás de Daniel e dos 3 amigos dele para que fossem mortos. Então, ele recebeu esta notícia. E aí, o que ele fez? Então, vejam o que Daniel fez, que é o que nós devemos fazer na nossa vida também. Então, Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque,
capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Então vejam, Daniel nem sabia por que ia ser morto, mas ele, avisada e prudentemente, foi perguntar por que é que aquilo ia acontecer. Então, irmãos, a primeira lição: nós não devemos aceitar tudo o que nos é posto. Não devemos. Nós devemos ser contestadores, sim, das ordens mal dadas, porque não é uma ordem normal. Matar todo mundo. Bom, mas por que é que isso vai acontecer? Mas veja de que maneira ele fez a abordagem. Ele fez avisada e prudentemente. Primeira lição: todas as nossas contestações sobre aquilo que nós não, com aquilo que nós não concordamos, vamos contestar de maneira avisada e prudentemente. E aí, o Arioque então explicou o que é que tinha acontecido. Ninguém tinha conseguido adivinhar o sonho do rei e muito menos interpretá-lo. E aí, vejam o segundo passo de Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Então, Daniel foi lutar pela vida dele. E nós também devemos fazer isso. Nós devemos lutar pela nossa vida, nós devemos lutar pelo nosso trabalho, pela nossa honra, por tudo. Nós devemos, por tudo, sempre dando o primeiro passo, avisada e prudentemente. Aí o que ele fez? Ele foi atrás do rei, aquele rei malvado e louco. E ele foi lá e vejam, ele praticou o dom da fé que está agora em Coríntios. Ele já comprometeu Deus, porque ele pediu um tempo. Ele pediu um tempo. Ele pediu um tempo para dar a interpretação. Nós sabemos que Daniel era um homem de oração e ele ia pedir ajuda de Deus, mas ele já se antecipou e ele acabou comprometendo Deus. E aí, qual o próximo passo de Daniel? Versículo 17. Então, Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, eram os nomes hebraicos dos seus amigos, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Então, amados, estaremos muito certos se nós lutarmos para que o nosso destino não seja o mesmo dos ímpios, dos iníquos, dos inimigos de Deus, aqueles que simplesmente não acreditam em Deus. O nosso destino tem que ser diferente, porque nós somos filhos de um Deus que tudo pode. E outra lição que eu extraio deste pedaço é que muitas vezes nós não devemos orar sozinhos. Nós temos que ter um parceirinho de oração. Pode, não precisa necessariamente ser alguém que esteja no nosso nível espiritual, mas tem que ser alguém que precisa de Deus, alguém que ama Deus, alguém que goste de orar. Porque ele podia entregar, vamos morrer mesmo, tá tudo bem. Não, foi isso que ele fez. E ele foi orar por si e pelos outros três, porque iam todos juntos. Então, a oração conjunta é muito preciosa, admirável e deve ser perseguida. Oração conjunta. E aí, eles foram fazer o quê? Clamar misericórdia. Nós temos que clamar pela misericórdia de Deus. Eu sempre tive parceiros de oração. E uma delas é a minha professora de dança espanhola. E eu estava comentando com ela, porque eu oro com ela há muitos anos. São 15 anos que nós oramos juntas. E aí, eu disse para ela, há 15 anos atrás, o tsunami vinha sobre nós do problema, nós orávamos, a resposta era mais rápida e o período de paz era mais longo. Mas eu creio que vocês concordam comigo.
Atualmente, nós estamos orando, parece que os tsunamis são mais violentos, o problema está sendo violento, nós oramos, está demorando para vir a resposta, quando ela vem, o período de paz está sendo bem curtinho. Eu tenho sentido isso. Bom, e aí eles foram clamar, por isso nós temos que clamar misericórdia. Senhor, vem em meu socorro. Jesus, vem em meu socorro. Senhor, não me deixe perecer. Eles clamaram por misericórdia. E aí, veja o que é que aconteceu. Versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Veja, então, eu não sei a hora do dia que ele conversou com Arioque, que ele foi até Nabucodonosor, pediu tempo, voltou para casa, pegou os 3 companheiros e oraram, clamaram por misericórdia. Só pararam à noite, na hora de dormir. E aí ele é visitado por uma visão em que Deus dá o sonho para ele e a interpretação. E o que é que ele fez? Então Daniel louvou o Deus do céu. Irmãos, Deus atendeu o nosso pedido, nós temos que louvar e agradecer a Deus. Agradecer a Deus, louvar o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Falou Daniel dizendo, essa oração é linda, amados. Acompanhe com o coração. Quero orar, principalmente para a Luziene. A Luziene, os olhos azuis dela hoje estão, faz que você é tão linda, Luziene. O teu coração é tão lindo. É lindo. Essa oração é para vocês, amados. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove o rei e estabelece os reis. E nesse momento eu clamo por misericórdia pelo nosso país. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O Deus de meus pais, ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então, isso é maravilhoso. Nesse trecho, eu vou continuar aqui, mas o que eu quero que os irmãos aprendam hoje. Primeiro, nós não devemos aceitar as coisas do jeito que elas vêm. A notícia é a pior do mundo. Nós vamos nos erguer em oração. Você vai morrer. Aqui para o Daniel, ia morrer porque o louco do rei não encontrou quem imediatamente adivinhasse e interpretasse o sonho. Mas às vezes a nossa sentença de morte vem num exame laboratorial, vem na boca de um médico, vem numa ameaça, vem numa catástrofe de um país avassalado. A sentença de morte nós não devemos. Vamos pesquisar avisada e prudentemente. Vamos nos recolher com os nossos companheiros de oração e clamar por misericórdia até o anoitecer. E Deus, o mesmo Deus que deu para Daniel a visão do sonho e livrou-os da morte, ele está vivo e ele está aqui conosco, ele está aí na casa de cada um, operando na casa de cada um, na nossa casa, no nosso coração. Ele nunca vai nos abandonar, em nome de Jesus. Por pior que esteja, está difícil. Eu estava dizendo, Luziene, eu orava com a minha professora, era rápida a resposta e o período de paz era longo. Agora é uma atrás da outra, demora a resposta e o período de paz está sendo curto. Bom, mas com Daniel, coitadinho, então, coitadinho nada, né? Porque amados, ele recebeu, eu acho que o maior atentado terrorista da nossa história moderna foi aquele ataque às Torres Gêmeas. E o ataque às Torres Gêmeas está descrito em Daniel com uma precisão.
uma precisão. Ele fala do carneiro e dos 2 chifres, o mais alto acabou a construção, levantou depois do que o menos alto, e aí veio o bode sem tocar o chão, e o carneiro não pôde se defender e derrubou tudo. E depois ele fala que outros 4 se ergueram no lugar daqueles 2, e é dali que sai a abominação da desolação. Bom, mas aí então, o que aconteceu? Acabou o período do Nabucodonosor e veio um outro rei, porque caiu o Império Babilônio, o Império Medo-Persa subiu, e aí Daniel também tinha um cargo, ele era respeitado também pelo Dario. E aí, o que é que aconteceu com ele? Ele logo caiu nas graças de Dario, que queria dar posto para ele de destaque no reino, mas os invejosos se levantaram. Então, meus irmãos, orar para Deus nos livrar da inveja. Essa é uma oração de sabedoria, porque nós todos temos quem nos inveje. Até quem é pobrezinho está desgraçado, está lá na inveja. Imagina nesses cargos. Meu professor Jacob Dollinger falava, Thelma, no ambiente da intelectualidade, a inveja e o puxar de tapetes é muito pior, a fogueira das vaidades. Então, os invejosos queriam puxar o tapete do Daniel, mas ele era íntegro, correto, estava difícil. Mas eles conseguiram armar uma. O que eles fizeram? Resolveram fazer o Dario assinar um decreto que iam jogar na cova dos leões quem, durante um mês, fizesse alguma petição ou oração a outro deus que não fosse ao imperador. Botaram uma pressão no Dario, o Dario assina o decreto. E aí eles vão lá na casa e constatam que 3 vezes por dia Daniel orava com a janelinha aberta, voltado para Jerusalém. Outra coisa que nós devemos fazer, como disse o Smith Wigglesworth, eu como 3 vezes por dia, eu alimento a minha carne 3 vezes por dia, então o tempo que eu gastar na refeição, eu vou gastar em oração e vou alimentar o meu espírito 3 vezes por dia. Bom, e aí Daniel foi pego pelos invejosos. Os invejosos foram lá, viram que ele orava e foram lá entregar para o Dario. E o Dario, que cedeu, assinou o edito, ia ter que cumprir. Tá bom, então vou jogar Daniel na cova dos leões. Mas, vejam, agora eu vou falar da oração de alguém que intercede pela gente, então serve para nós enquanto intercessores. Vejam só. Então, agora estou no capítulo 6, no versículo 13. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Linguarudos, malvados e ruins. Mas os irmãos pensam que não estão cercados de pessoas iguais? Esses demônios sempre estiveram por aqui e eles querem derrubar a irmã Nilsoni, o irmão Roncalli, o irmão Christian, a irmã Sara, a Luziene, eu, a Gisele Rondon, todos nós, a Stephanie, todos nós, sempre temos os inimigos de plantão. E agora, final de tempos, o diabo não está para brincadeira, hein? Ele não está para brincadeira, é que nem um jogo, quando eu prego lá em Ribeirão, fala que nem um jogo de tênis. Já viu o tenista? Parece um doido, né, com a raquete, pulando, a bolinha nem está em jogo e pá, mas a hora que a bolinha vem, pá, pá, é essa a nossa atitude, tem que ser essa a nossa atitude, porque o inimigo não está para brincadeira. Bom, e aí então, ouvindo então o rei, agora vejam, agora eu quero que os irmãos se coloquem na pele do rei, principalmente os irmãos magistrados, ou mesmo os advogados, quem tem que tomar decisão, preste atenção, uma decisão ruim, ruim.
Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado. Eu sei que às vezes vocês têm que julgar casos horríveis e eu também acusar alguém. Nós precisamos. Uma vez eu tive que acusar um PM que era meu amiguinho. Meu amiguinho, eu via ele todo dia no corredor, ele era testemunho, PM trabalhador. Dali a pouco me chega o inquérito, ele matou, junto com outros 3 rapazinhos, e as mães vinham toda semana pedir a cabeça dos PMs. E ele, que era meu amiguinho, virou meu réu, meu réu. Mas eu fiz a mesma coisa que Dario fez. Vejam o que ele fez. Ele ficou muito penalizado e, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Mas ele não conseguiu. Assim como eu tive que acusar o PM. O PM foi pronunciado e foi lá para o júri. E foi para o júri. E o Dario teve que cumprir. E aí o que aconteceu? Então, aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel: Começa a oração, que nós também podemos fazer. Senhor. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Ô, Então, Ricardo, vejam lá vocês julgando alguém por força da lei. Então, o que o rei fez? O rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Amados, nós podemos sim orar, jejuar e consagrar um voto em favor de alguém. Orar foi tudo isso que Dario fez. Ele orou, ele jejuou, jejum é poderosíssimo contra forças demoníacas. E ele consagrou um voto, ou seja, o que ele fez, não deixou vir o instrumento de música. E ficou sozinho lá, no quarto dele, o sono fugiu. E aí, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, porque às vezes também a gente se entristece, não sabe se Deus atendeu aquela petição do jeito que nós queríamos, porque ele bem que lutou para livrar o Daniel, mas ele não conseguiu, ele teve que cumprir por causa dos invejosos trabalhando contra Daniel. E ele então, apesar de tudo, ele ainda não tinha certeza do que ia acontecer. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. Daniel ainda abençoou ele, ainda abençoou. Olha que humilde. Podia ter xingado, mas ele não ia fazer isso, né? Ele, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Ele era íntegro. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E aí o que se segue é que Dario acabou mandando todos os invejosos que pediram cabeça do Daniel, foram eles que serviram de refeição para aqueles leões famintos na cova. Mas
Foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então, meus amados irmãos, essa era a mensagem que eu queria trazer de fé, para que vocês pratiquem a fé. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis. A Bíblia diz que o que acontece, acontece para toda a irmandade ao mesmo tempo. Muitos cristãos doentes, sofrendo, é perseguição, é tanta coisa, o nosso país em lágrimas, tanta dificuldade. Mas o nosso Deus é o mesmo Deus. E as coisas, elas acontecem tudo de forma semelhante. Da mesma maneira, nós temos governantes tiranos que nos perseguem, gente louca querendo coisas impossíveis, sentenças de morte que nós recebemos, não devemos aceitar, vamos tentar mudar, sempre avisada e prudentemente, vamos orar, vamos ter um companheiro de oração para orar. Quando Deus responder, vamos louvá-lo, engrandecer o seu nome, render graças, vamos trabalhar para Ele, vamos ser íntegros perante os nossos reis, vamos aceitar a oração, não vamos amaldiçoar ninguém e, sobretudo, vamos crer no nosso Deus, porque o nosso Deus pode tudo. Ele era o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e vai ser o mesmo amanhã. No nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito obrigada.